Eu sou Luciana Bessa, doutora em letras pela Universidade Federal do Ceará. Sou uma filha de Avalon e uma apaixonada pela literatura brasileira. Meu mestrado e o meu doutorado, ambos na UFC, foram sobre o poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade. Foi ainda na graduação em letras que eu descobri o poema de Sete Faces, que diz assim, abre aspas, quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse, vai Carlos, cegou-te na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa, tem pouco raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mais vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Fecha aspas. Várias questões me chamam a atenção neste poema. Já no princípio, existe a ideia de que o sujeito lírico está predestinado, de que seu nascimento foi marcado por um anjo torto, assim que ele nasceu. Desse modo, né, se assume como alguém que sempre vai ser ghost na vida. E na época que eu li esse poema, eu não fazia ideia do significado dessa palavra, termo que eu descobri depois, que vem da língua francesa e significa esquerdo. A expressão parece ser uma metáfora para quem é estranho, diferente, que anda na contramão da massa. Eu sempre me achei diferente das outras pessoas, nem melhor nem pior. E aí, por me identificar com a gaucherie do poeta, eu passei a estudá-lo. No primeiro momento, foi no mestrado, eu analisei esse aspecto gauche na obra desse mineiro, considerado um dos escritores mais importantes de todo o século XX. No segundo momento, no doutorado, eu pesquisei o escritor na condição de leitor. Como assim? Eu, Luciana Bessa, leio Carlos Drummond de Andrade. Então, eu pesquisei, eu desejei saber quem Carlos Drummond de Andrade leu para se tornar esse escritor gauche, um com 20 obras publicadas, sucesso de público e da crítica especializada. E aí, eu quero compartilhar com vocês o itinerário poético de Carlos Drummond de Andrade. E eu quero dividir minha fala, né, em dois momentos. Primeiro, para apresentá-lo, e depois me aprofundar nessa questão no aspecto gauche em si. Vamos lá? A leitura poética de Carlos Drummond de Andrade permitiu-nos adentrar em um universo de pedras, enigmas, sombras, personagens, amores, reflexões, lições, impurezas, corpos e paixões.
Além disso, Drummond ele foi um pintor de situações, um fotógrafo do cotidiano, um leitor arguto do seu tempo, o século XX. Poeta, pintor, fotógrafo e leitor, Carlos Drummond de Andrade foi, sobretudo, uma testemunha de várias gerações. Presenciou revoluções, guerras, ditaduras e crises econômicas. Anotou, pintou e fotografou cada detalhe em sua obra e nos legou um acervo da história do Brasil. A atenção drummondiana desconhecia fronteiras. De Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, das Ilhas Fiji, na Oceania, à ilha de Manhattan, nos Estados Unidos, prosseguiu por Sabará, Caeté, São João del Rei, Nova Friburgo e Bahia, em terras brasileiras. O poeta estava à procura de desvendar os mistérios da vida humana. Seus poemas quase sempre iriam refletir o cotidiano do homem que sofre por amor e pela falta deste. Perde entes queridos, se angustia com as mazelas da sociedade, não consegue suportar a dor, é sentimental em um mundo caduco e quer transformar o seu entorno, embora se sinta impotente. Isso porque a única arma que o poeta dispunha era a palavra, sua companheira inseparável. Através dela, denunciou e criticou a sociedade de seu tempo, convidou seus companheiros a caminharem de mãos dadas, descreveu a família mineira, retratou a solidão do homem das grandes metrópoles, criou máscaras para se proteger de certos horrores, exaltou o Brasil, cantou amores, escondeu segredos, descobriu que o seu coração era menor do que o mundo e que precisava de todos para sobreviver. Drummond engendrou pelo conto, pela crônica e pela crítica literária. Contudo, foi na poesia que se expressou da forma mais íntima e mais intensa. Destituído de qualquer pudor dos grandes poetas em sua estreia, e em tom confessional, Drummond declarou-se gauche, como eu comentei no início da minha fala. Sua declaração, numa tonalidade um tanto discreta, tornar-se-ia no decorrer do tempo a sua personalidade estética, como bem assinalou o estudioso Afonso Romano de Santana em sua tese de doutorado, que pode ser lida no livro Drummond, O Gauche no Tempo, que foi publicada pela primeira vez no ano de 1972. Drummond escreveu Gauche, mesclou gêneros literários, aproximou a poesia da prosa, fez anedotas, alterou as formas clássicas e usou a linguagem coloquial, seguida da erudita. E depois dessa breve apresentação, eu queria trazer alguns aspectos biográficos, perguntar se vocês já o leram, se tem algum poema dele preferido, porque, como eu já comentei, ele é mineiro de uma cidadezinha pequena chamada Itabira de Mato Dentro, nasceu em 1902, veio falecer no Rio de Janeiro em 1987, em agosto, dia 17 de agosto, uma semana após a morte de sua filha Julieta. Como eu disse, o Drummond ele nos legou o cotidiano de Itabira, a pedra no meio do caminho, de seu nascimento gauche a uma feia flor que furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Ele nos legou o seu difícil processo poético até a morte do leiteiro. Todas essas composições exalam extrema sensibilidade, inteligência, senso de humor e emoção contida. Formalmente, elas se caracterizam pelo verso livre, ironia e por um certo tom melancólico. Nono filho do fazendeiro Carlos de Paulo Andrade e de Julieta Augusta Drummond de Andrade, Carlito, como ele era chamado, ele sempre gostou de ler. E aí, no grupo escolar Dr. Carvalho de Brito, em Itabira, no ano de 1912, com apenas 10 anos de idade, no terceiro ano primário, numa redação escolar de apenas 10 linhas sobre uma viagem ao Polo Norte, ele obteve a aprovação de seus professores e a sensação de rosto ardendo ao receber esses elogios. Drummond era uma pessoa extremamente tímida,
E aí, segundo o próprio poeta, tinha nascido ali, naquele momento, o escritor, junto com a nova realidade que as suas 10 linhas tinham alcançado no ar. E aí, em 1919, ainda na escola, mas agora lá no Rio de Janeiro, em Nova Friburgo, aos 17 anos, o jovem aspirante a escritor, ele escreveu escondido uma novela cuja personagem principal era uma formiga filosófica. Só quem leu foi seu amigo de quarto, o Octávio Barbosa da Silva. O maior medo do Carlito era suscitar a ira dos padres contra ele. Isso aconteceu porque ele questionou o professor de português e ele foi expulso da escola por insubordinação mental. E esse fato mudou drasticamente a vida do jovem Carlos. Em 1920, então com 18 anos, desejoso, né, de ser escritor, ele passou em frente ao Jornal de Minas. E aí na parede havia algumas matérias com os nomes dos autores. E aí aquele quadro aguçou no jovem, né, o interesse em também figurar nas primeiras páginas dos jornais, não como sentimento de vaidade, mas como uma maneira de compartilhar as suas inquietações. No dia 15 de abril desse mesmo ano, ele escreveu um texto sobre o filme Diana, a Caçadora, esse filme foi exibido no Cinema Patê, na Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte, no qual a atriz principal aparece nua. E aí depois viria os poemas, os contos, as crônicas, os ensaios, resenhas. E aí, por timidez ou insegurança, Drummond começou a assinar seus primeiros textos sob pseudônimos: Antônio Crispim, Manuel Fernandes da Rocha, Belmiro Borba, José Maria, Gato Félix, Mickey, José Joaquim foram alguns desses pseudônimos. E aí, em 1921, ele publicou um conto chamado Rosita na revista Radium, na Faculdade de Medicina lá de Minas Gerais. E o texto, ele impressionou o então estudante de medicina Pedro Nava, que se transformaria em um dos grandes memorialistas da literatura brasileira. E anos depois, os dois tornar-se-iam grandes amigos e leitores um do outro. E também, ainda em 21, ele escreveu o conto Joaquim do Telhado, e esse conto ele ganhou um concurso promovido, né, pela revista, e Drummond foi agraciado com 50.000 réis. E à medida que ele escrevia, sua vida pessoal também se desenvolvia. Em 1923, ele ingressou no curso de farmácia da Escola de Odontologia e Farmácia de Belo Horizonte. 2 anos depois, ele concluiu o curso de farmácia e casou-se com Dolores Dutra de Moraes, com quem teve Julieta Moraes, que foi o seu grande amor. Então é preciso dizer também que uma das temáticas recorrentes desse poeta Ghost foi a infância. E muita gente, eu acho que não sabe, que Drummond também se voltou para o mundo infantil e publicou algumas obras para as crianças. E eu quero indicar aqui algumas delas para os nossos ouvintes, como O Elefante, de 1983, A História de Dois Amores, de 1985, A Cor de Cada Um, de 1996, póstumo, né? A Senha do Mundo e O Menino Drummond, também póstumo, de 2012. E literariamente falando, Drummond vai nascer na década de 30, com alguma poesia, período caracterizado ali pelas revoluções que mudaram a ordem do Brasil. Quando a gente fala na década de 30, a gente está falando da segunda geração do modernismo brasileiro. E aí, esse poeta da segunda geração do modernismo brasileiro tem uma obra vasta e diversa. De alguma poesia, como eu disse, a 1930, a Faroel em 1996, os temas recorrentes foram muitos, da existência humana aos amigos e à família, das mazelas sociais ao pessimismo, à morte, do amor à mulher e à sua terra natal, a uma visão sarcástica do mundo e das pessoas. Torturado pelo passado e assombrado pelo presente,
Drummond foi uma testemunha lúcida de si e do meio no qual estava inserido, de um ponto de vista individualista, melancólico e cético. Mas aí, quando chega 1945, com a publicação de A Rosa do Povo, a gente vê um Drummond ali mais maduro, que se encaminha em direção à história contemporânea e à experiência coletiva, participando, solidarizando-se social e politicamente, e descobrindo na guerra, travada não mais consigo mesmo, uma luta mais cruel e sangrenta, e que, portanto, era preciso sair de si e estar com o outro. A poesia de Drummond é o seu dossiê, a sua autobiografia e as suas memórias poetizadas. Eu acredito que o seu maior segredo foi falar de si e dos seus, de maneira disfarçada, através da criação de personagens que compartilharam seus problemas, seus anseios, tristezas e frustrações. Bom, agora que a gente conheceu um pouco mais desse poeta, para finalizar essa minha fala, eu quero adentrar um pouco mais nessa questão do aspecto ghost. Porque quando a gente fala de poesia, a gente tem que falar de eu lírico. E aí todo poeta, ele precisa criar um eu lírico, né? Porque ele não basta a si mesmo. O eu lírico vai ser essa máscara, essa personagem, esse disfarce, um outro, um prolongamento, um desdobramento do próprio poeta e a sua persona. Seria o seu porta-voz? O eu lírico? Seria a voz do poeta tão baixa que ele precisa da voz do outro para se fazer ouvir? Não seria o eu lírico o alter ego do poeta? Bom, o eu lírico, né, essa voz poética que assume vários disfarces no texto poético, é o prolongamento do eu biográfico, que sente necessidade de multiplicar-se, porque dentro de si fervilham contradições. O transbordamento, né, desse eu lírico faz com que o eu biográfico crie para ele uma outra faceta, que dá a ele o nome de eu lírico. É, por assim dizer, a falta ao outro, o cidadão. É a sua projeção imperfeita, é a voz criada para disfarçá-lo, prolongá-lo e perpetuá-lo. O eu lírico, ele nasce justamente dessa necessidade do eu biográfico de se autoconfessar, de dividir seus anseios, medos, frustrações e sofrimentos, de compreender melhor a si, consequente, o mundo no qual está inserido. Essa complementação é essencial para que o poeta possa melhor conhecer a si. Porém, nessa busca, ele se sente desenraizado, sozinho, descrente da humanidade. Não acredita na existência de um tempo futuro e, descrente, ele se perguntará: por que nascemos para amar, se vamos morrer? Eu adoro essa fase melancólica do Drummond. E é nessa obra, Alguma Poesia de 1930, nesse poema de Sete Faces, como eu já falei anteriormente, que a gente é apresentado ao eu lírico drummondiano, né? Abre aspas, quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse, vai, Carlos, segou-te na vida. Fecha aspas. Então, Carlos, o poeta, persona do eu lírico, ele tem o mesmo nome. Então, Carlos, o poeta, e Carlos, o eu lírico. A linha tênue que divide os dois é bem capciosa. E aí Carlos, o eu lírico, obedeceu a esse apelo de Segouche e em 66 anos de carreira literária, esse som libertador, esse som moleque, som perverso, o acompanhou e o tornou essencialmente um poeta sensível, dorido, melancólico e pessimista. Eu quero salientar que o eu lírico é o mesmo em toda a obra do poeta, ou melhor, de Alguma Poesia em 1930 a Faroel em 1996. Afirmar que o ghost é o mesmo encontrado em toda a obra, isso não significa dizer que que o ghost não sofra mutações. A semelhança do ser real, o ghost ele passa por várias fases.
Em alguma poesia existe um eu essencialmente tímido. Em Brejo das Almas, que é de 1934, há um eu lírico individualista. Em Sentimento do Mundo, que é de 1940, há um eu lírico impotente. Em José, que é uma obra de 1942, a gente encontra um eu lírico inquiridor. Em 45, com A Rosa do Povo, a gente encontra um eu lírico social. Em Claro Enigma, obra de 1951, o eu lírico se torna metafísico. Em Boitempo, de 68, nós vamos conhecer um eu lírico memorialista. Em A Falta que Ama, de 68, a gente se depara com um eu lírico filosófico. Em A Paixão Medida, de 1980, Corpo, de 1984, e Amar se Aprende Amando, de 1985, nós vamos encontrar um eu lírico racionalmente amoroso. E em Farwell, 96, o eu lírico Ghost, mais vivido e experiente, fará uma espécie de inventário, utilizando-se de 49 poemas para celebrar sua despedida literária. Portanto, passará pela fase da infância, da juventude, da maturidade e na velhice se recolherá definitivamente em si, cansado do combate travado ao longo dos anos com uma sociedade caótica. A gaucherie é notada na poesia drummondiana através das referências ao lado esquerdo. No poema Consideração do Poema, os poetas amados são incorporados ao seu fatal lado esquerdo. No poema Cemitério, o poeta começa a andar de banda, porque do lado esquerdo ele carrega seus mortos. No poema Nos Áureos Tempos, refere-se ao lado esquerdo dos jardins que povoaram sua infância. Ao ficcionalizar a morte de Neco Andrade, ele narra que o cadáver de Neco atravessa canhestramente o segundo ato, da esquerda para a direita. No poema Mesa, um dos preferidos do próprio Drummond, o eu lírico pergunta: quem senta do lado esquerdo, assim curvado? No poema Falta Pouco, é demonstrado o hábito de chegar à janela da esquerda. No poema Campos de Flores, o amor ofertado recai na mão esquerda. O lado esquerdo é referenciado pelo eu lírico, representa o canto a que fora destinado desde o seu nascimento. É o lugar onde a dor é a tônica que rege a vida, onde se vê apenas uma tonalidade, a noite. A alegria é escutar Chopin. Simboliza outro sim o lado do coração, onde os sentimentos pulsam mais intimamente, mais intensamente. Nele, o coração, estão depositadas todas as cenas e todas as recordações de fatos e pessoas marcantes na trajetória do poeta. Para aplacar sua dor, o eu lírico busca consolo no seu próprio fazer poético, talvez a única maneira de não se sentir torto, pois torto será aquele cuja sensibilidade não permite entendê-lo. Seus versos serão assim sua consolação, sua cachaça, enfim, sua explicação. Através deles poderá gritar o seu sofrimento gauche, para, a partir da publicação de A Rosa do Povo, de 45, reconhecer que a torção, que antes era exclusivamente sua, é agora estendida à sociedade, e principalmente ao fazer poético, enquanto instrumento capaz de questionar e modificar as relações humanas e a realidade social. Recusando-se a fazer parte desse mundo caduco e caótico, o eu lírico, Carlos, a exemplo do poeta Manuel Bandeira, que idealizou a sua Passárgada, ele criou o seu próprio país, o país dos Andrades, o seu refúgio, o seu canto. Dono de seu próprio país e senhor absoluto da arte que escolheu, aqui entendida como poesia, linguagem da sua existência, único meio que ele se valeu para que o seu lírico pudesse se fazer entendido e redimido entre a sua subjetividade e o mundo. Assim,
O poeta, através da sua criação, o eu lírico, transforma a sua existência torcida em matéria poética. E isso é lindo. E aí, eu quero, para finalizar, dizer que a poesia, para Carlos Drummond de Andrade, além de ser um negócio sério, é participação. O poeta não apenas desenvolveu uma temática social, sentiu os horrores das guerras e da ditadura de Getúlio Vargas, assistiu a tudo, mas não os compreendeu. Tampouco aceitou a morte de muitos de seus companheiros. Não ficou imune às cenas mortificantes que se descortinavam ante seus olhos e lutou com a única arma que possuía, a palavra. Através dela, solidarizou-se com as vítimas desse homicídio coletivo, gritou pelos que partiram, revoltou-se contra aqueles que ficaram mutilados, denunciou injustiças, declinou de cantar o mundo futuro para cantar o mundo presente. Saiu de seu canto, expôs-se cruelmente e gritou que precisava de todos. O eu lírico, porta-voz do poeta, o auxiliou na composição de sua obra, bem como serviu de olhos e escudo para que este último pudesse encontrar as respostas para as suas indagações e se proteger das torções que a vida teimou em lhe proporcionar. Destinado a ser gauche, ele acaba por contaminar com a sua gaucherie aqueles que o cercam, a sociedade natal e além. Por fim, é preciso enfatizar que a vida desse tabirano foi uma luta constante. Seu fazer poético, mesclado de pensamentos reflexivos, filosóficos, dramáticos e trágicos, o transformou em uma figura emblemática de sua geração. A sua produção poética é o reflexo do seu cotidiano, por ele vivido. Bondes perdidos, amores inúteis, medos, corações ora maiores que o mundo, ora menores, festas no brejo, música, explicações, romarias, namoradas mineiras, convite tristes, segredos, lembrança do mundo antigo, mãos sujas e episódios bons ou ruins. Nessa toada, o poeta gauche Carlos Drummond de Andrade influenciou jovens efebos que viveriam depois de si e permanece inquietando leitores e críticos de gerações posteriores. Quero terminar esse episódio de hoje agradecendo a todos que fazem a revista Quixará, em especial a professora Ilis Rabelo.